Pronto. Alguma questão podem ir interrompendo, e vamos conversando. A ideia hoje é, para além de tirar dúvidas, se houvesse dúvidas no acesso às 2 plataformas, quer a Êxito Educativo, quer a Acodor, que era também para fazer isso, mas podemos fazer no fim se alguém tiver e quiser ficar depois. Mas também hoje introduzir aqui um pouquinho o conceito daquilo que é o pensamento computacional, de uma forma eu tento sempre fazer esta abordagem de uma forma simples. Não é que o assunto às vezes sejam simples, mas, tentar não complicar muito estes conceitos, senão é muito complicado quando estamos a falar, na integração transversal para muitas áreas. Bom, então, o que é isto do pensamento computacional? O pensamento computacional, no fundo, utiliza conceitos e princípios das ciências da computação para resolver problemas e criar soluções. É uma forma de pensar mais ou menos como um computador, digamos assim, de uma forma muito organizada, baseada em algoritmos e não só. Parece muito complexo e também é que se nós quisermos aprofundar depois para outros níveis, mas quando fazemos a abordagem, para este tipo de alunos não pode ser uma abordagem muito complexa. E depois, e por isso eu faço uma abordagem aqui a seguir, hum, mais leve, digamos assim, dirigida muito a estes alunos pequeninos. Pronto. Então, os 4 pilares do pensamento computacional, são a decomposição, o reconhecimento de padrões, a abstração e os algoritmos. Alguns deles até já estão muito presentes, sempre estiveram, quando eles tinham que pintar aquelas cores, sequências de cores e por aí fora, nos manuais escolares e nas atividades que já faziam, mas não lhes chamavam este nome. Começando pela decomposição, eu usei aqui as peças do nosso robô que imprimimos na impressora 3D, e dou aqui o exemplo, é como se nós temos aqui uma montanha de peças, não é? E agora vamos organizar estas peças. Estas peças, esta montanha é o problema que nós temos, o problema grande, e depois, se nós queremos fazer a decomposição, organizamos estas peças e podemos, por exemplo, fazê-lo de 2 formas. As peças por tipo, se são rodas, se são, peças para outras iguais, ou então por cores. Podemos separar as peças de cor de laranja para um lado, verdes para o outro, azul para o outro, ou seja, podemos decompor este monte de peças impressas na impressora 3D pelo menos de 2 formas, se não mais. Uma separando por cores, fazendo montinhos mais pequeninos, ou seja, lá está, dividirmos o problema em partes mais pequenas, para depois podermos pegar em cada uma dessas partes mais pequenas e então resolvermos o problema ou arrumá-lo de alguma forma. E isto é uma forma de ilustrar o problema, porque entender isto não é muito fácil para os pequeninos, e mesmo para os do segundo ciclo e isso, mas se nós explicarmos destas formas assim mais visuais, torna-se um bocadinho mais fácil, ou seja, como eu vos disse, temos aqui esta montanha de peças e agora nós queríamos decompor este monte. E então pegávamos ou separávamos por cores ou por tipo de peça, e isto é o exemplo que nós temos um problema que é grande e que não sabemos como resolver, mas se nós dividirmos em pequenos problemas, depois já é fácil resolver cada partezinha dessa separadamente. E assim é também na vida real, não é verdade? Às vezes nós, quando estamos no meio de um problema, não temos a capacidade de pensar assim, mas acaba por ser também uma solução para os problemas da vida no dia a dia. Passando a outro dos princípios, o reconhecimento de padrões. Este era aquele que
eu acho que desde sempre existiram atividadezinhas, mesmo no primeiro ciclo e nos manuais por aí fora, que era eles pintarem sequências de cores e assim. Eu voltei a usar aqui as peças do robô impressas em 3D, em que na primeira fiz uma sequência de vermelho, laranja, na segunda, com outro tipo de peças impressas na impressora 3D, fiz uma sequência de laranja, duas azuis, uma laranja, duas verdes, uma laranja, duas azuis, uma laranja, e agora seria outra vez duas verdes e por aí fora. Criar então, separar em grupos similares e identificar comportamentos que se vão repetindo. Neste caso, é uma sequência de cores. Podia ser outro tipo de sequência, mas também por peças, até fazer duas de cima e uma rodinha, duas de cima e uma rodinha, por exemplo, mas neste caso é uma sequência de cores para explicar então este princípio do pensamento computacional, que é o reconhecimento de padrões. Depois, para o terceiro, a abstração. A partir do mesmo princípio, tinha um monte de peças, e neste caso separei só as peças que eu precisava para montar o robô, um robô completo, e pus tudo de lado, tudo o resto de lado. Ou seja, a abstração significa nós colocarmos o foco naquilo que é importante e deixar de lado tudo que naquela fase não tem tanta importância. E então eu ilustrei da mesma forma com as peças do robô, tendo o monte, separei peças que depois de as montar elas seriam um robô completo. E estamos aqui então a trabalhar o conceito da abstração, a capacidade de, tendo um problema complexo, conseguir centrar-nos naquilo que é mais importante e deixando pelo menos naquela fase o resto de lado. Pode ser que até depois se possa voltar a pegar nele, mas naquela fase não é assim tão importante e pode ficar de lado. Por fim, o último algoritmo, que até vem na sequência daquele, eu tinha ali as peças todas para montar um robô, segui umas indicações, uma ordem de montagem e aqui já tenho o robô montado, ou seja, o algoritmo, se repararam no anterior eu tinha ali as peças vermelhas e cinzentas, seguindo um guião ou uma ordem, uma sequência, eu consigo montar o robô. Pronto, e no fundo é este depois o conceito de algoritmo, que é seguir uma série de passos ordenados com o objetivo de chegar a uma solução para o problema ou de criar algo útil, que neste caso eu segui a sequência dos passos para montar o robô com as peças que tinha. E é este o exemplo que eu vos trouxe para explicar o que é este princípio do pensamento computacional, que é o algoritmo. De uma forma, tentamos fazê-lo sempre aqui de uma forma simples, porque estamos aqui a trabalhar com alunos do pré-escolar ao terceiro ciclo, são alunos pequeninos que não têm a mínima noção daquilo que é, do que é que são estes palavrões, nem vão ter quando saírem no fim. A ideia é que eles percebam de uma forma intuitiva, utilizando um método mais visual ou mais atraente, que eles consigam perceber aquilo que estão a fazer. Ainda de outra forma, e deste nós temos vários no site, que é este, por exemplo, o algoritmo de plantar a semente, em que tem uma folhinha em que eles recortam os quadradinhos e depois tem que identificar os passos que fazem parte das fases de plantação da semente e então colocar depois aqui do lado, neste fluxograma que está do lado direito, a sequência, cada quadradinho numa das sequências. Esta sequência é maior, está numa folha A4, aqui eu tive que encolher para caber aqui. Portanto, o aluno recorta, separa os quadrados que interessam, alguns não fazem parte, né? Por exemplo, este de colocar cola na semente, obviamente não tem lógica, não faz parte desta sequência, e depois ordena
do princípio para o fim o processo, e estamos a falar de algoritmos para descrever ações que fazemos no dia a dia, que são muitas, desde o acordar, desde o processo, desde que acordamos até que saímos de casa, há inúmeras ações do dia a dia que nós podemos ir buscar para exemplificar aqui estes princípios. Pronto, cá está outra vez a sequência. E depois, muitas vezes, nós trabalhamos, são estes princípios que também estão na base das linguagens de programação que nós estamos a utilizar, neste caso o Codor, estamos a utilizar a plataforma Codor, mas havia inúmeras plataformas que nos permitem tratar estes conceitos que aqui temos. Depois desta apresentação ainda tem aqui o resumo de conceitos que não é suposto nós explorarmos aqui, porque são diapositivos muito, muito cheios, é só para ficarem com eles. Para ficarem com eles, eu vou pôr esta apresentação em PDF na plataforma. Pronto, aquilo que eu vos queria abordar convosco isto era hoje. Para além disto, é tirar dúvidas se alguém ainda não começou e quer perceber melhor como é que funciona a plataforma Codorga ou a Êxito Educativo. Mas era isto que eu tinha para vocês hoje. Quem não tiver dúvidas, se alguém tiver dúvidas, podemos falar agora. Quem não tiver dúvidas, a nossa sessão acaba por